Hoje, Direito e Justiça em Foco traz para você, caríssimo telespectador, uma oportunidade de conhecer melhor a desembargadora Maria Cristina Zucchi. Ela, assim, nós vamos abordar o tema A Empresa em Crise no Direito Brasileiro. A desembargadora Maria Tereza Zucchi, ela faz parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É mestre em Direito Comparado, professora adjunta na, eu não sei se vou falar certo esse nome, Cumberland School of Law, Stanford University dos Estados Unidos. Olha só que maravilha. Olha como é culta esta grande desembargadora do meu estado de São Paulo. Doutora em Direito pela Universidade de São Paulo, com a tese A Categorização da Empresa pelo Direito. Vice-presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de Recuperação de Empresas, IBR. Membro do International Insolvency Institute dos Estados Unidos. Olha, novamente, veja só, ela não é só expert no assunto de estudos do direito aqui no Brasil, não. Lá fora também. E ela vai falar sobre isso bastante conosco. Muito bem. Como vai, desembargadora? Tudo bem? Vou muito bem, desembargador Laércio. Muito honrada de estar aqui no seu programa. Cumprimento a todos os ouvintes e muito contente de estar aqui com o senhor, com essa oportunidade. A oportunidade é nossa, inclusive para mostrar ao público de São Paulo, do Brasil, não é, os bastidores do Tribunal de Justiça. Quem são os membros do Tribunal de Justiça que atuam em prol da sociedade? Esse é o objetivo do programa, desembargadora, porque eu acho que nós estamos um pouquinho distanciados de revelar a nossa verdade. Nós aqui revelamos a verdade, porque a imprensa não revela a verdadeira verdade, olha só, a verdadeira verdade do Tribunal de Justiça. Verdade. Então, nós é que temos a obrigação. Uhum. E você me permite, você é minha amiga, minha colega, de aproveitar esta oportunidade. O que você acha? Muito Não é bom? Muito em primeiro bom. lugar, me diga o que significa o IBR. O que é isso? O IBR é um instituto que foi criado há algum tempo, alguns anos atrás, há 5 anos atrás exatamente, e surgiu de uma ideia exatamente por causa do tribunal da Pamages. Na Pamages foi realizado um colóquio. Nossa. Na época em que o nosso querido Calandra era presidente da Pamages. Hoje ele é presidente da AMB, né? Isso. E naquela ocasião vinham para cá 12 juízes federais americanos. Digo juízes federais porque a falência e a recuperação nos Estados Unidos são da competência da Justiça Federal, bem diferente do nosso caso aqui. E eles vinham para cá para participar de um colóquio com juristas brasileiros. Isso foi realizado na Pamages, foi um encontro muito bonito, foi uma oportunidade excepcional, com o envolvimento de também advogados, escritórios de advocacia. Então, houve também um congraçamento entre a classe advocatícia e a magistratura, o que foi algo que chamou muito a atenção. E, a partir daquele momento, eu vi que o brasileiro, nós brasileiros, juristas, estudiosos da falência e da recuperação judicial, não tínhamos um instituto para receber o instituto que vinha vindo de lá, que era a National Conference of Bankruptcy Judges. Olha que maravilha. Veja, está vendo a diferença, telespectador? Eu falei aqui sofrível. Ela não, ela já conhece bem a língua e ela fala muito bem o inglês. É óbvio, ela é uma expert no assunto nos Estados Unidos. E continua, desculpe. Então, por causa disso veio a ideia de criarmos um instituto que reunisse as nossas melhores figuras do ramo em torno da falência, dos profissionais, que o senhor sabe,
inclui apenas o rol de profissionais nesta área, não inclui apenas os magistrados, apenas os advogados, inclui também contadores, inclui também auditores, peritos, os administradores da massa e assim por diante. Então é uma gama de profissionais muito grande, voltada e especializada neste âmbito falimentar. E eu vi que o brasileiro não tinha um instituto à altura para receber numa próxima oportunidade esses especialistas da magistratura americana. Foi assim que surgiu a ideia, que foi depois abraçada também pelo desembargador, meu querido amigo desembargador Paulo Fernando Campos Salles de Toledo, o presidente do Instituto. Você é vice-presidente, né? Eu sou a vice-presidente, tenho honra de sê-lo, e reúne aqui as pessoas mais habilitadas e mais capacitadas em termos de estudo sobre a falência e recuperação judicial e extrajudicial de empresas aqui no Brasil. Eu penso o seguinte, que tudo o que você acaba de nos contar e nos revelar é em prol da sociedade, é em prol do jurisdicionado, aquele que vem ao Tribunal de Justiça pedir o seu direito. E o Tribunal de Justiça, como eu digo sempre, o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário é o único confiável. Vamos entender o que significa o único confiável. Por quê? O jurisdicionado vem buscar o seu direito através do seu advogado habilitado, para fazê-lo, e ele e há uma resposta, positiva ou negativa. Não importa, porque o direito tem que ser reconhecido desta forma. Às vezes as pessoas pensam que têm direito em determinada demanda, mas não tem. É verdade. Não tem, porque a lei é diferente, não é verdade? Então, eu penso isso e digo sempre, o Poder Judiciário é o único que dá a resposta adequada. Não sei se eu estou certo, Cristina. Por favor, me ajude. Eu vou enquadrar essa sua pergunta, querido Laércio, vou também pedir chamá-lo de você, pela nossa amizade longa. Em relação à falência, nós temos hoje no Tribunal de Justiça uma Câmara especializada em falência e recuperação judicial. E a ideia do Poder Judiciário, ao criar essa Câmara especializada, foi exatamente a de poder responder de uma forma primorosa aos problemas que pessoas em crise, pessoas físicas e jurídicas em crise, possam ter nesse momento. Então, realmente, a prontidão e a profundidade com que os profissionais especializados, tanto em primeiro grau quanto em segundo grau, como é o caso da Câmara, têm respondido às dúvidas, às falhas, às lacunas da lei que existem, como sempre, está sendo realmente algo de se reverenciar. É verdade, existe uma Câmara especial a respeito do assunto, porque antigamente era falência e concordata, não é? Isso. Não é verdade? Era. Antigamente era falência e concordata, hoje não, falência e recuperação. Você pode explicar isso, a diferença, por gentileza? Porque, como eu digo, nós temos que informar o nosso telespectador. Então, o telespectador pergunta, mas o que é falência, mas era concordata? Então, eu estou pedindo aqui para a desembargadora explicar exatamente a diferença que há entre falência e concordata e falência e recuperação. Tá bom? Isso. A minha pergunta vai ter uma partezinha aí introdutória, dizendo que nós não podemos nos esquecer que estamos lidando com empresas. Claro. Ao falarmos de empresa, nós estamos falando nada mais, nada menos do que senão a célula fundamental da sociedade hoje em dia. Vamos pensar corretamente. Nós acordamos de manhã, aqueles que tomam um cafezinho vão tomar um cafezinho no barzinho, e no bar é o quê? É uma empresa. Empresa. Passa no posto de gasolina, põe gasolina no carro, o posto de gasolina é o quê? Uma empresa. Aí vai para o serviço, vai trabalhar. Geralmente o local, a firma em que se trabalha, com aspas no termo, é uma empresa. Ou então vai para a escola estudar, a escola é uma empresa. E depois vai para o restaurante almoçar, o restaurante é uma empresa. Claro. Então depois vai ao supermercado, depois sai à noite, vai ao teatro. Tudo, nós estamos sempre lidando com empresas, que acaba sendo a célula fundamental da sociedade em todos os níveis e em todos os significados. Então, quando nós falamos de empresa em crise,
Nós então vemos no direito a resposta: se ela está em crise, ela não pode ameaçar a sociedade em que ela atua, porque ela é muito importante. Então nós temos que retirá-la dessa sociedade, da sua atuação o quanto antes, para evitar que ela crie problemas para o mundo creditício em que ela atua. E assim é, duas soluções são oferecidas pela lei hoje: a falência e a recuperação de empresa. A lei anterior, que é o decreto 7661 de 45, que vigou durante muitos anos, até agora, 2005, portanto, ela considerava dois outros institutos, a falência e a concordata, que era um instituto de inspiração do direito francês e do direito italiano, com muita ênfase, e que considerava a possibilidade de, como o próprio nome diz, concordata, de um acordo entre os credores e o devedor, tentando salvar a empresa de uma situação, evitando eventualmente que ela fosse declarada falida. A lei atual vem com uma inspiração muito grande no direito americano e com uma inspiração talvez maior ainda no próprio direito francês, e traz uma solução tentando salvaguardar a função social da empresa, que é enorme e que está muito bem consagrada no artigo 170 da nossa Constituição Federal. Então, em função desta importância da função social da empresa, tenta-se hoje, muito mais do que uma mera concordata, uma tentativa de recuperar a célula que está em crise, que está em situação de insolvência, de situação periclitante com relação ao mundo creditício, e ao recuperá-la, trazê-la de volta para a sociedade atuante positivamente. Se for possível isso, ótimo. E a lei nova, a lei que entrou em vigor há pouco tempo, em fevereiro de 2005, a lei 11.101, ela traz mecanismos e técnicas que justamente se voltam para, primeiramente, antes de tudo, salvaguardar a empresa. E com isso a concordata perdeu o reinado, perdeu a vez, e felizmente, e nós temos, quando se trata de recuperação, duas possibilidades. Ela pode ocorrer com uma tramitação procedimental no tribunal ou no Poder Judiciário, perante o Poder Judiciário, ou antes, fora dele, que é a recuperação extrajudicial. Antes de ingressar no judiciário, então há ou antes, ou não necessariamente dentro do processo. Pode estar até sendo desenvolvido o procedimento falimentar. E, paralelamente, ou numa tentativa extrajudicial, estar se tentando a recuperação judicial da empresa. É como se fosse, por exemplo, um juizado especial, ou não? Eu não diria isso, é muito mais do que isso, porque a recuperação, ela envolve um estudo da verdadeira situação econômico-financeira da empresa. Como ela está perante os seus débitos, como ela está perante os seus compromissos, como ela está perante a função social que ela desempenha. Tanto que, veja-se o caso da Varig, por exemplo. Muita coisa se manteve, muita coisa se deixou e muita coisa se resolveu anormalmente em função do número de desempregos que causaria a sua total desativação. Então, hoje se volta com uma preocupação muito maior para o significado dessa célula naquela sociedade em que ela atua. E, a bem disso, soluções criativas, inclusive atuação com os meios alternativos de solução de conflito, se justificam enormemente, porque o que se tenta é salvá-la, ao invés de decretar a sua morte. Porque antigamente, quando nós falávamos em concordata, era a suspensão, me parece, né? Quando suspensiva, isso. A suspensão dos atos praticados na empresa para poder acomodar a uma realidade. Isso. Não sei, mais ou menos isso, não é? Isso. E podia ser preventiva. E podia ser preventiva. Exatamente. Hoje não. Hoje ela é muito mais forte, não é? O termo usado hoje, a recuperação, é bastante forte no sentido de verificar com amplitude as mazelas, vamos colocar também entre aspas, dentro daquela empresa. Exatamente. Não é isso? E todos os mecanismos, Laércio, que podem envolver
a recuperação, o soerguimento dessa célula social. Por exemplo, a obtenção de empréstimos, de financiamentos, no momento em que geralmente aqueles que têm condições de oferecer isto viram as costas para a empresa. Então a recuperação é o momento em que se tenta evitar isto, coisa que na falência já não tem Isso como não é um reflexo fazer. do ser humano? Exatamente. É um reflexo negativo do ser humano, não é? Porque quando se trata de ajuda, ele vira as costas, não é? E quando tem que ajudar, né? Tem que ajudar para poder recuperar, porque a palavra já está dizendo, recuperação de uma empresa. Exatamente. E como é que se dá, esse tipo de... há um requerimento ao judiciário? Como é que é o mecanismo desse tema? Ser judicial inicia-se com a petição pedindo essa oportunidade perante o judiciário, que vai examinar se é realmente o caso ou não, à luz das cláusulas que disciplinam o assunto na lei em vigor. Agora, isso pode também decorrer de uma reunião dos envolvidos e antes de recorrer ao judiciário. Seja numa hipótese, seja noutra... Você falou extra, né? Extrajudicialmente. Seja numa hipótese, porém, seja noutra, o fulcro principal do procedimento recuperacional é a apresentação de um plano de soerguimento. Esse plano é que tem que ser estudado pelos credores, pelo devedor, pelos magistrados, quando perante o judiciário, para que se verifique a viabilidade da empresa em levar isso adiante. Muito bem. Porque eu quero mostrar ao telespectador, na prática, como ocorre. Judicialmente, você já explicou muito bem. Mas a parte extrajudicial, de que forma ocorre essa parte extrajudicial? Porque ela funciona em algum lugar. Eu quero saber onde. Vai depender da atuação dos advogados, vai depender da conveniência da própria empresa e dos credores. A lei atual, Laércio, ela dá uma força extraordinária para a Assembleia de Credores, para o conjunto dos credores. Eles, inclusive, tornam-se corresponsáveis pela indicação de direções e soluções, porque eles são os primeiros interessados, pelo menos espera-se assim, em que se tente salvar aquela empresa, pagando-os, fazendo o reconhecimento do crédito deles e mantendo aquela empresa produtiva, se possível. Ao lado desse empoderamento que se dá aos credores, um empoderamento que eu considero até maior foi dado também para o juiz. Então, se é levado ao juiz a condução de todo o procedimento de aplicação do plano, apresentação do plano, análise, viabilização, etc., esse juiz ele tem um poder muito grande. E dependendo da situação, em alguns artigos reconhecemos isso, em nossos estudos lá no IBR, há a possibilidade até dele decidir contrariamente ao que tenha sido decidido pela Assembleia de Credores, evidentemente desde que muito bem fundamentado e desde que ele vislumbre com segurança um caminho melhor para aquele plano, para aquela solução da empresa. Muito bem. Bem, desembargadora Maria Cristina Zucchi, eu vou pedir permissão para você para chamar um pequeno intervalo, para depois nós continuarmos com esta agradável conversa. Porque nós temos, o nosso objetivo, como eu disse, eu repito, é informar o telespectador aquilo que ocorre no Tribunal de Justiça, na prática, enfim, dessas instituições, inclusive essa instituição nova, não é? E nós temos obrigação de mostrar, não é? De fotografar, não é? E levar a evidência para o telespectador. Tá bom? Nós vamos chamar o intervalo, você aguarde um pouquinho que logo, logo retornaremos. Ao retornarmos, eu já pergunto à minha querida amiga e desembargadora Maria Cristina, a atual lei de falência e recuperação
de empresas tem conseguido evitar aumento de falências no nosso país? Felizmente, Laércio, isso tem sido constatado, principalmente em índices respeitáveis, como é o caso do Serasa Experian. Eles informam que houve um decréscimo muito grande e há um número considerável de recuperações judiciais. Deixa eu lembrar, mais uma vez, o tempo de vigência dessa lei ainda é pequeno. Ela entrou em vigor em fevereiro de 2005. Nossa, é muito. E isso, em termos de termos isso já em uma experiência com mais dados e mais informações, é pequeno. Porém, isso tem ensejado muito estudo. Evidentemente, a lei apresenta uma série de falhas. Estão sendo buscados elementos para um aprimoramento dela, sugestões estão sendo feitas, e isso faz parte do estudo. Inclusive, estamos buscando muito no direito comparado, como é o caso dos Estados Unidos, como têm sido solucionados problemas semelhantes. Então, eu tenho participado de congressos fora do Brasil, nos Estados Unidos e também na Europa, e sempre com a preocupação de verificarmos situações semelhantes, que soluções têm tido no direito estrangeiro. Então, comparativamente, isso causa para a gente muito estudo. O IBR tem trazido muitas informações e muitas análises nessas bases, e isso enriquece tremendamente não só a doutrina, a nossa gama de escritores e estudiosos do assunto, como também o Poder Judiciário, que tem oferecido soluções pela jurisprudência respeitáveis, de uma profundidade realmente muito bonita, como seria de se esperar pelos elementos que integram a Câmara especializada, e isso tudo tem trazido um desenvolvimento. E mais, tem trazido, na verdade, um reconhecimento da necessidade de inovações nas soluções. Olha só. As soluções não estão adstritas rigorosamente, como sempre foi na tradição do direito brasileiro, não estão adstritas ao que a lei resolva. Está havendo um painel muito mais aberto, na forma de arquétipos, e busca-se aquela solução, que é a salvaguarda da função social daquela empresa, se o caso. E para essa finalidade, a criatividade tem sido colocada à prova em todos os sentidos, inclusive do Poder Judiciário. É isso isso era a pergunta que eu ia fazer. Então, a criatividade que traz a inovação, não é? A criatividade traz a inovação. Exatamente. Ela tem sido utilizada? Tem? Muito, muito. Nós temos casos pontuais em que foi utilizado realmente essa forma de solução. Reconhece-se a dificuldade da empresa também em outros parâmetros, como é o caso, eu tenho certeza que todos têm lido, a respeito da PepsiCo. A Pepsi Company está passando por um pedaço terrível em função de problemas encontrados em alguns produtos. Isso tem sido levado em consideração, a grandeza da empresa tem sido levada em consideração, e tudo isso vai ser muito bem sopesado antes de se decidir se é o caso ou não de se partir para uma dessas soluções de que estamos falando agora. Mas um dos produtos da PepsiCo, né? Isso. Ele é o carro-chefe da empresa, não é? Exatamente. Não é o carro-chefe da empresa? Exatamente. E como é, então, que ela está passando... Por que ela está passando problemas, assim, que jamais pensaram? Isso tem sido noticiado abundantemente até na imprensa, por isso não me sinto constrangida de repetir o que tem sido publicado. Houve probleminhas com os produtos dela. Foram encontradas, feitas reclamações procedentes acerca de alguns produtos. Imediatamente ela se colocou à disposição para corrigi-los. E está mostrando uma boa vontade muito grande, mas, por exemplo, eu estou citando esse exemplo, como poderia falar de outros igualmente importantes, porque, às vezes, o problema criado no âmbito do direito consumerista, por exemplo, acaba refletindo na honra e no nome da empresa, de tal forma que pode acabar com ela. Mas não é problema porque todos têm, naturalmente, interesses, né? Todos eles têm interesse. Então, há o interesse de uma empresa concorrente,
não é? Pode ser. Não é verdade? Sempre pode ser. Sempre pode ser, não é? E vocês analisam esse particular? Claro, evidentemente o devedor está na situação de estrela principal da recuperação ou da falência, a ele vai caber trazer os seus elementos de defesa, seus elementos de justificativa, para mostrar que não se trata de uma empresa insolvente, ou seja, uma empresa em crise, ou seja, sempre de uma forma amena, não estou aí usando terminologia muito específica, mas uma empresa que tenha os seus compromissos não saudados e que mostre condições de não atendê-los. É isso que é importante. Então, ela pode ser muito bem crucificada ou penalizada por conta da mancha no seu nome, por conta de alguma maldade, evidentemente que pode, como também pode ser crucificada porque houve um problema da empresa mesmo. Claro. Resta a ela mostrar que é uma coisa passageira. Má administração, por exemplo. Exatamente, mas que é passageiro, que não envolve, na verdade, a impossibilidade de atender, de fazer face aos compromissos que ela tenha perante os seus credores e perante a sociedade, principalmente. Nós temos que lembrar também que o Código Civil em vigor, conforme muito escrito pelo seu maior idealizador, que é o professor Miguel Reale, e que levou isso muito bem à frente, que foi um dos pugnadores por inserir o capítulo do direito da empresa, no livro 2, específico, trazendo para o âmbito do direito civil uma seara antes mercantilista, de comercialista. Ele enfatizou muito bem, uma das maiores preocupações que se tem é a responsabilização. Então, a empresa estará em crise ou não também por causa da responsabilização dela diante do que aconteceu. E diante da sociedade. E diante do mundo do crédito. Então, tudo isso tem que ser sopesado, que evidentemente não é fácil, não é simples e não é rápido, mas tem que ser muito bem sopesado o mais rápido possível para que possa ser demonstrado se se trata de uma empresa que tem condições de soerguimento ou não. Se tem condições de continuar existindo ou não, sadiamente. E é feita uma triagem, então? Sim. E isso, no caso da recuperação, o plano denuncia isto. E tem que ser seguido com muita seriedade. No caso da falência, aí já é o decreto final. Então, eu vou te fazer uma pergunta agora, é comparativa. Por exemplo, você encontra mais credibilidade não no judiciário, obviamente, não no judiciário americano, mas em comparação com outros países, não. Na parte do soerguimento, como você disse, do interesse, não é? Do interesse em fazer com que aquela empresa não se perca todo o trabalho feito, todos os empregados, os funcionários que tem também, que ela tem responsabilidade. Você tem encontrado mais interesse lá nos Estados Unidos do que aqui? Ou não? Ou é igual? Olha, é uma pergunta, não é capciosa, não, é uma pergunta que eu acho que o telespectador em casa gostaria de fazer. Bom, lá eles estão mais bem preparados para trabalhar nesse affair, ou nós estamos mais bem preparados? Eu não diria preparo, e eu acho que não dá para comparar as duas situações, pelo seguinte, eles estão bem mais experientes no assunto. A nossa lei é muito nova. Ela teve muita inspiração do direito americano também. O próprio termo, os americanos chamam de reorganization, reorganização. O que eles querem dizer? A empresa está numa bagunça, vamos reorganizá-la e viabilizar-lhe a continuidade. E nós estamos usando o termo recuperação. Ela está mal, ela está em crise, vamos tentar recuperá-la para tentar fazer dela uma célula útil e positiva novamente. Então, o espírito é o mesmo. Os estudos se equiparam, mas nós não podemos dizer que estamos iguais ou não. Pelo contrário, a nossa lei ainda é muito nova, muito recente. E eles têm jurisprudência lá no direito da common law, o que rege, embora eles tenham a lei federal, que é realmente quem disciplina, está havendo uma tendência no sentido de
amenizar o esquema da common law e aproximá-lo um pouquinho da civil law. E vice-versa aqui no Brasil, através da inserção da súmula vinculante, está havendo uma tendência oposta, no sentido de aproximar-se ao esquema do common law pelos precedentes e sem abandonar o civil law, evidentemente. Tudo isso faz com que nós possamos dizer o seguinte: são experiências válidas, cada uma com a sua identidade, com a sua vivência, e que devem ser trocadas, porque daí só vai surgir positivos resultados para um lado e para o outro. Muito que é o bem. que o IBR procura fazer principalmente. Não, eu vou te fazer novamente essa pergunta. Não é? O que é o IBR, mas você já disse, mas qual é o procedimento do IBR, por exemplo, quando se encontra, quando ele é chamado, talvez para opinar? É chamado para opinar? Não é esse o ponto. O IBR, ele coloca-se numa posição acadêmica, de estudos, desenvolvendo estudos, reconhecendo as falhas, oferecendo sugestões, antevendo a necessidade de providências a respeito, divulgando, comparando e mostrando dificuldades. Para que o telespectador entenda, ele tem mais ou menos a mesma colocação do Instituto dos Advogados, do Instituto dos Advogados, que trata também de assuntos pertinentes ao direito, não é? De estudos, e desenvolve estudos bastante aproveitáveis, é isso? No viés acadêmico, sim, Laércio. Só que eu tenho a honra de dizer... Não, desculpa, eu te faço essa pergunta, sabe por quê? Porque o telespectador precisa entender aquilo que... a importância do IBR. É por isso que eu estou ressaltando. Porque eu entendo que ele é altamente importante. Eu entendo que isso faz bem para a sociedade. Reflete em benefício da sociedade. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta. Eu concordo com você, sem querer ser imodesta pela parte que me toca nele, mas é que ele reúne, inegavelmente, a nata dos estudiosos em termos desses dois institutos, de falência e de recuperação judicial, ou extrajudicial de empresas. Basta dizer que você é vice-presidente, está aí, olha aí. Não falo por mim. Não, mas eu falo. Mas nós temos membros aí de que nos orgulhamos imensamente do Brasil todo. E nós fazemos mensalmente, sem falha, nós fazemos a reunião de debates em que um dos membros apresenta um tema de grande interesse e os demais vêm para essa reunião de outros estados, sempre, e comparecem e discutem aquele tema. E eles, sem dúvida, isso acaba significando um avanço muito grande no estudo da falência e da recuperação. E, além disto, publicações de artigos têm sido feitos pelos membros com base nesses estudos e acabamos de editar agora, há menos de um mês, o primeiro livro de apresentação de soluções para os conflitos e os problemas que a falência e a recuperação têm ensejado aqui no Brasil. Então, acabou de ser editado esse livro, publicado pela editora Cartier Latin, e muito bem escrito, posso falar porque eu não apresentei artigo nele, eu apenas o prefaciei, com muita honra, mas os artigos escritos são primorosos e, evidentemente, trazem uma colaboração muito preciosa para o estudo da empresa em crise e o seu desenvolvimento no Brasil. Eu tenho uma pergunta agora a fazer a respeito de, naturalmente, se você vai responder com a maior tranquilidade, tem havido aplicabilidade para os meios alternativos de solução de conflitos no âmbito da falência, da recuperação judicial e extrajudicial das empresas, tal como atualmente são reguladas? Esse assunto é muito importante também, Laércio. Todos são importantes, né? Todos são importantes. Todos os aspectos são importantes, porque nós estamos falando da empresa. Mas, em especial com relação à empresa, a aplicabilidade é total. Não só especialmente em relação à falência e à recuperação, mas na empresa como um todo. Hoje em dia, nós já temos empresas que têm o seu corpo de conciliadores e de mediadores. Já tem? Então, muitos dos litígios criados dentro de uma empresa, por exemplo, entre empregados, entre diretores e empregados, entre setores coletivos da empresa e assim por diante, acabam já sendo resolvidos de uma forma muito mais célere,
muito mais humana, muito mais próxima, muito mais conhecedora dos detalhes, através de uma conciliação ou de uma mediação. E o resultado, sou uma pessoa que acredita imensamente nessas soluções como sendo as melhores que o ser humano poderia resolver, só que eu acho que o Brasil ainda precisa de uma cultura mais de pacificação. Nós somos muito beligerantes, nós somos muito litigiosos. Nós pagamos um boi para não entrar numa briga, mas depois uma boiada para não sair da briga. É verdade. E com isso, o judiciário abarrotado, às vezes com causas que são meras picuinhas, meras birras pessoais, que nem precisariam estar assoberbando o judiciário da forma como fazem, verdade. E poderiam ser muito melhor resolvidas e com um resultado muito mais humano através dos meios alternativos. Que dizer, então, voltando aqui à nossa seara da falência e da recuperação, os problemas que eles envolvem, esses dois institutos envolvem, seriam também muito bem resolvidos através de momentos de mediação, que poderiam ser atuados com a participação ou coparticipação de comediadores, tendo, por exemplo, auditores, contadores, peritos, dependendo do problema que se discute, que ajudariam a sopesar a situação e ajudariam as partes a encontrar uma solução. Sem dúvida é melhor e então, é muito bem aplicado. Então, você acredita na mediação pré-processual? Também, na pré-processual e na processual. Durante o procedimento, fazendo a suspensão dele judicialmente, ou antes de iniciar a tramitação processual, ou até mesmo antes do ajuizamento da ação. E para a veracidade do que eu falo, a convicção vem do fato de que a NCBJ, a National Conference of Bankruptcy Judges, criou um departamento só de meios alternativos de solução de conflitos aplicados a esses dois institutos. Muito bem. Você sabe que lá em Itanhaém, o diretor do fórum de lá é o nosso colega Eduardo Haddad, e ele avançou bem na mediação pré-processual. Lá eu inclusive estive, até cumprimento o eminente magistrado, diretor do fórum de Itanhaém, nesse sentido, porque houve um retorno. Houve um retorno. Isso nos dá uma felicidade muito grande, não é? Porque tudo que se faz no judiciário é em prol do jurisdicionado, em prol da sociedade. Verdade. E a sociedade tem que saber disso, não é? Está aqui a desembargadora Maria Cristina Zucchi para dizer a você, caro telespectador, não é? Aquilo que acontece, aquilo que a experiência que ela tem, não é? E reflete nas causas em que ela atua. Veja, é uma pessoa que vai para o exterior buscar subsídios intelectuais para quem? Para trazê-los e usá-los aqui na sua atividade profissional. Não é verdade, menina? Exatamente. E você o faz bem. Obrigada. Não, mas é claro, nós sabemos isso. Fazer, gosto de buscar, claro, de estudar. E tudo isso em prol da sociedade. Bem, Maria Cristina, eu tenho outras perguntas a fazer, ia perguntar como o Tribunal de Justiça tem recebido a regulamentação atual da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, mas eu acho que tem recebido bem. Agora você fala pode falar. Rapidamente. E depois eu vou encerrar o programa. O Judiciário se estruturou proporcionalmente ao que a nova lei exigiu, proporcionalmente a tantas mudanças que têm sido solicitadas dele. O nosso Judiciário de São Paulo se adequou a isso tudo, criando a Câmara especializada, tendo os juízes em primeira instância também igualmente especializados e, portanto, com uma atenção voltada de uma forma muito especial para o tratamento que a empresa em crise requer. E com isso, a jurisprudência da nossa Câmara tem sido muito bem feita e tem servido eficaz, de parâmetro eficiente para o Brasil. Claro. Isso a gente fala com muito orgulho. E é assim que deveria realmente ser.
e os integrantes estudiosos, especialistas no assunto, portanto, habilitadíssimos para estudar e encontrar as melhores soluções e sempre testando quais são os limites da lei, aonde se deve extrapolá-los, aonde se deve limitá-los e assim por diante. O judiciário está, assim, à altura e o problema é que nós temos casos muito graves, problemas de muita envergadura, da mais variada espécie, para serem examinados. Mas tem sido muito bem encaminhado, sim. Muito bem. Querida amiga Maria Cristina Zucchi, eu tive uma honra muito grande em tê-la aqui e agora eu ofereço as câmeras para que você possa apresentar as suas considerações finais. Muito obrigada, Laércio. Antes de mais nada, a honra em estar aqui nessa oportunidade maravilhosa é minha. Agradeço muito a você, a seu tirocínio, a sua compreensão de problemas importantes como este. Então, fico muito contente de você ter me convidado para participar. E para o telespectador, espero que a gente tenha conseguido levar um pouquinho da importância desses dois institutos basilares do direito da empresa, que hoje são fundamentais, visando salvar essa célula social importantíssima na salvaguarda de sua função social, e que tudo que tenha sido comentado sirva para uma orientação se tratar de uma empresa em crise existente. Eu tenho certeza disso. E olha, mais uma vez, eu afirmo que a sua presença no programa Direito e Justiça em Foco foi muito importante. Foi muito importante. E você virá aqui quantas vezes você puder, porque eu sei que você é uma pessoa muito ocupada. Você está aqui em São Paulo trabalhando, exercendo a sua função na sua Câmara e também na Câmara Especial, e de repente você tem que se ausentar, tirar suas férias, não é, para trabalhar, não é, e ir buscar subsídios no exterior. Isso é muito importante, isso é muito saudável, isso é meritório. Por isso, eu agradeço muito a sua presença aqui e você é um ícone, uma honra, não é, para o telespectador, para a sociedade, porque você faz parte de um poder judiciário paulista, um dos mais elegantes na intelectualidade, não que os outros não sejam, mas eu a cumprimento por isso. Muito obrigado. Obrigada, Laércio. Eu que agradeço.